então, dando continuidade, poder disciplinar. Então, o poder disciplinar, meus amigos, é aquele poder conferido à administração pública para disciplinar, punir, sancionar. Só que aqui a gente precisa observar quem está, quem é abraçado por esse poder. A quem vai recair o poder disciplinar? Esse poder sancionatório, esse poder punitivo do poder público, da administração pública. Muita gente acaba aqui cometendo um erro muito grande, O candidato acaba ou colocando pessoas que não são abraçadas, que não recai o poder disciplinar, ou às vezes acaba colocando de menos, Acaba entendendo que esse poder disciplinar recai apenas para determinadas pessoas, quando na realidade recai sobre mais ainda. Então é isso que a gente vai conversar aqui acerca do poder disciplinar. É isso que o teu examinador, nos últimos concursos, e a gente tem percebido isso, ele tem explorado bastante. Essa questão das pessoas a quem recai esse chamado poder disciplinar. Então vem aqui comigo, olha no quadro, eu trouxe para vocês o poder disciplinar, é o poder, portanto, sancionatório, punitivo do poder público, que recai primeiramente sobre os agentes públicos. Agentes públicos aqui entendidos na sua totalidade. Então todos aqueles que de alguma forma estão ali vinculados à administração pública, que servem, que trabalham na administração pública, eles serão atingidos pelo poder disciplinar. Tranquilo? Como regra, a gente fala nos servidores públicos. A gente falou agora há pouco, lá na Lei 5.810, no artigo 190, inciso 1, que quando o servidor comete um crime contra a administração pública, recai a ele a pena de demissão. Essa penalidade de demissão é uma penalidade, vejam só vocês, que decorre do poder disciplinar, aplicada ao servidor público que comete um crime contra a administração pública. Mas todo agente público que de alguma forma comete uma infração, pode contra ele ser recaído o poder disciplinar. Agora surge um grande detalhe, meus amigos. Isso aqui é o que às vezes o candidato tem. Poxa, o servidor público, o agente público, aquele que tem um determinado trabalha por contrato com a administração pública, então acaba tendo o candidato a noção de que apenas os servidores públicos, aqueles que têm também contrato com a administração pública e trabalham para a administração pública por meio de contrato, ele acaba acreditando que só a eles é conferido o poder disciplinar. Mas na realidade, você vai observar que existem também os chamados outros que possuem vínculo com a administração pública. Não recai só sobre esses agentes, mas sobre todo aquele que de alguma forma possui um vínculo com o poder público. Eu vou te dar um exemplo que uma certa prova, uma determinada prova acabou colocando. Ela trouxe um exemplo de uma situação que ocorreu em um determinado colégio. Em um colégio da rede de ensino público, do município, 2 colegas acabaram brigando e se agredindo mutuamente. E aí, esses 2 colegas foram levados até a sala da diretoria e foram punidos. A punição conferida a esses alunos foi de suspensão. Eles ficaram suspensos naquele colégio por um determinado período. E aí se perguntou que tipo de poder estava sendo utilizado, qual era o poder, ou sequer se havia algum tipo de poder que estava sendo aplicado sobre aqueles alunos. Meus amigos, a resposta era tranquila: poder disciplinar. E essa hora você pode às vezes ficar meio estarrecido, e não está compreendendo muito bem. Pera lá, como é que 2 alunos que não tem nenhum tipo de vínculo de forma estatutária, de forma contratual com a administração pública, recairia sobre eles um poder disciplinar? Perceba, esses alunos, eles não estão matriculados nesse colégio da rede de ensino público? Pois é, na medida em que eles se matriculam nesse colégio, eles possuem um vínculo. E esse vínculo acaba trazendo para a administração pública um dever, um dever que a gente já viu que não é uma faculdade, um dever de punir, um dever de utilizar o poder disciplinar nessas situações. Então, quando esses 2 colegas se agrediram mutuamente, gerou para a administração pública a ideia do poder disciplinar, em razão daquela matrícula, que gerou um vínculo daqueles alunos com aquela rede de ensino pública.
Deu para entender? Foi esse o entendimento, né, foi esse o gabarito, inclusive, esse é o entendimento da tua banca examinadora. Portanto, leve isso consigo. Todas as vezes que você estiver diante de qualquer vínculo que seja, entre uma pessoa física, pode ser, e o poder público, você vai estar diante do poder disciplinar quando ocorrer ali uma sanção, uma punição, uma disciplina. Então, poder disciplinar. Tranquilo, gente? Bacana? Fechamos. Agora, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o chamado poder hierárquico. E o que vem a ser o poder hierárquico? Quando eu penso no poder hierárquico, quando eu penso nessa hierarquia, logo nos vem à mente a ideia de organização interna. Hierarquia, meus amigos, nada mais é do que uma organização interna dentro da pessoa jurídica. Quando você escalona as suas atividades internamente, quando você cria aqueles verdadeiros fluxogramas, né, organogramas do seu órgão, do seu departamento, você está ali atuando dentro do poder hierárquico. Então, o poder hierárquico é um poder conferido à administração pública para se organizar, para ela criar, na verdade, essa organização interna. Então, vejam só, por exemplo, na área da educação. Você tem um governo federal, não é verdade? O governo federal que vai trabalhar também em cima da área da educação. Mas para que haja uma organização interna mais bem fechada, mais bem fundamentada, cria-se também o Ministério da Educação, o famoso MEC. E o Ministério da Educação vai atuar, evidentemente, dentro dessa área. Abaixo do MEC, nós vamos observar o quê? As universidades federais, por exemplo, como a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal do Maranhão e por aí vai. Então você vai observar, na realidade, uma verdadeira estrutura interna. Isso é decorrência do poder hierárquico. Então, muito cuidado, porque muita gente confunde poder hierárquico com poder disciplinar. Quando você pensa na hierarquia, você vai logo lembrando da subordinação. E aí você lembra muitas das vezes até daquela subordinação que você tem na família. E aí você acaba confundindo a disciplina com hierarquia. E são coisas distintas. Todas as vezes que você pensar no poder disciplinar, você vai lembrar do poder conferido à administração para punir e sancionar. Mas quando você pensar no poder hierárquico, você vai pensar no poder de organização e estrutura interna. Fechado, tranquilo, bacana. Essa é a ideia, portanto, de poder hierárquico. Muito importante, e aqui eu trago uma observação, porque também, vez ou outra, o examinador gosta de dar rasteira no candidato. Então, muita atenção com essa observação. Quando eu falo em poder hierárquico, eu sempre trabalho a ideia de uma organização interna dentro da mesma pessoa jurídica. E aqui vale ressaltar que não existe hierarquia entre os chamados entes federativos, até porque são pessoas jurídicas diferentes. E não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Como assim? Olha lá, muita gente acredita que a União é hierarquicamente superior aos Estados-membros e os Estados-membros hierarquicamente superior aos municípios. E isso é um equívoco. Não existe hierarquia entre esses entes federativos, porque todos eles possuem a chamada autonomia. Então eles são autônomos, independentes. Perceba, cada um tem uma função e uma competência. Por isso que existe dentro da Constituição, e isso é estudado dentro de direito constitucional, a chamada repartição de competências entre esses entes. Então existe uma autonomia, de modo que não há uma hierarquia entre eles. Só quem tem a dita soberania, meus amigos, é a República Federativa do Brasil. Então, Estados-membros, União e municípios, não há hierarquia entre eles. A prova muitas das vezes gosta de te dizer que o poder hierárquico, ele se faz através, por exemplo, da hierarquia existente entre União e Estados-membros, e Estado-membros e municípios. E está errado. Entre esses entes federativos não há hierarquia, porque são pessoas jurídicas diferentes. Tranquilo? Bacana? Legal. Poder hierárquico também
traz a chamada noção da avocação e delegação. Avocação e delegação são dois institutos que também são trabalhados dentro do poder hierárquico. E o que vem a ser avocação? O que vem a ser delegação? A delegação, vamos começar por ela, é aquela situação em que o agente público ele transfere a execução de um determinado serviço. Então, ele é o titular daquele serviço, é o titular daquela função, mas ele vai pegar aquela função, aquele serviço, e vai transferir a execução dele para uma pessoa que esteja no mesmo patamar hierárquico ou num patamar inferior. Ou seja, para alguém que seja da sua mesma hierarquia ou para alguém de uma hierarquia inferior. Então essa é a ideia de delegação. Eu tiro de mim a execução de um serviço, de uma função, transfiro para alguém que está na mesma hierarquia que a minha ou abaixo da minha. Uma observação importante: você transfere a execução, você não transfere a titularidade do serviço. Você continua sendo titular. A qualquer momento, meus amigos, eu posso fazer o serviço. A qualquer momento eu posso fazer a função. Mas eu também posso delegar para que ele faça ou para quem esteja abaixo de mim. Tranquilo, gente? Muito importante isso. Já a avocação é você puxar para si aquela função, aquele serviço. Ao invés de você transferir de você para outrem, você pega do outro e puxa para você. Essa é a avocação. A avocação, ela não pode ocorrer entre pessoas do mesmo nível hierárquico. Ela só pode acontecer de baixo para cima. Então eu só posso avocar do meu inferior hierárquico, né? Vamos dizer assim. Só daquele que está hierarquicamente inferior a mim é que eu posso avocar. Certa feita, uma prova também cobrou isso. Dizia lá a prova que um determinado agente público delegou uma função para um determinado agente, para um determinado servidor. E esse servidor, na prática daquela função, na prática daquele serviço, acabou cometendo um ato infracional, uma certa infração, cometeu uma certa infração administrativa. E a prova queria saber quem deveria ser punido, se aquele que cometeu a infração ou se aquele que delegou. E olha só, muita gente que tinha conhecimento sobre a questão de delegação entendeu o seguinte: bom, como o titular ainda é aquela pessoa, ainda é aquele que transferiu, então ele que deve ser punido. Só que não, gente. É quem pratica o ato que tem que ser punido. Mesmo que a delegação ela mantenha com o titular a função e o exercício, e quando ele transfere o outro pode fazer também, ainda assim, quem será punido é quem cometeu o ato, a infração. Deu para compreender? Tranquilo? Legal. Existem exceções, viu, gente? Há exceções no que toca à chamada delegação e avocação. Por exemplo, não é possível você delegar quando a competência é exclusiva. Se determinada competência ela é exclusiva daquele servidor, só ele pode realizar, de tal modo que ele não pode delegar essa função, não pode delegar esse serviço. Da mesma forma, decisão de recurso hierárquico. Então, se um determinado julgamento foi a recurso, uma determinada decisão, melhor dizendo, foi a recurso, e aí sobe para uma instância superior, este superior hierárquico que irá decidir não pode delegar essa função. Será ele próprio que terá que decidir naquela situação. Tranquilo? Portanto, decisão de recurso hierárquico, competência exclusiva e também atos normativos. Então, ato normativo não admite a possibilidade de delegação de avocação. Perceba, portanto, que lá naquele caso dos chamados decretos, em que é privativo do presidente da República expedir determinados decretos, então ele não pode delegar. Ele não pode transferir, aquele determinado ato normativo para que outras pessoas façam.
Deu para entender? Então nós temos aqui como exceção competência exclusiva, decisão de recurso hierárquico e os chamados atos normativos. Legal, gente. Bacana. Fechamos o poder hierárquico. Não confunda poder hierárquico com poder disciplinar. Bacana, beleza? Tranquilo? Fechamos. Para finalizar, a gente fala do chamado poder de polícia. E o poder de polícia, meus amigos, e aí eu quero desde já que você saiba, nós não estamos aqui falando na chamada polícia judiciária. Não é aquela polícia que reprime, né, os chamados crimes que acontecem nesse mundo de meu Deus, no dia a dia. Não é essa polícia que nós vamos tratar aqui. É a chamada polícia administrativa. Polícia essa que está para restringir as liberdades individuais, os direitos e as liberdades individuais. E aqui eu quero que você saiba que são aquelas situações em que a administração pública, o poder público, justamente no interesse da coletividade, no interesse público, precisa limitar determinados interesses individuais para que ele possa alcançar essa coletividade. Vou trazer aqui um exemplo tranquilo e básico para você. Um restaurante ou um bar que foi, autorizado a funcionar pela administração pública. Vamos imaginar que aquela autorização concedida pela administração pública passou a ser inconveniente ou inoportuna. Porque aquele bar está colocando, por exemplo, mesas e cadeiras na calçada, prejudicando os transeuntes, aqueles que vão passando pelas calçadas, prejudicando totalmente o tráfego naquela localidade. Então a administração pública, utilizando a conveniência e a oportunidade, observando que não mais está, se deixou de fazer necessário a permanência daquele bar, então ele vai lá e fecha ele. Nessa hipótese, está sendo então conferida ao administrador público o chamado poder de polícia. Então, o poder de polícia é esse poder conferido ao agente público, à administração pública, para restringir as liberdades, os direitos dos indivíduos. E aqui vale, meus amigos, uma ressalva. Não confunda poder de polícia com poder disciplinar. Porque o poder disciplinar, ele só age em cima daquelas pessoas que têm vínculo com a administração. Diferente do poder de polícia. Ele não vai agir sobre essas pessoas. O poder de polícia age sobre aquelas pessoas que não têm esse vínculo com a administração. São os particulares em geral. São aquelas pessoas, entendeu? Indivíduos que não têm esse vínculo com a administração. Quer por meio de um contrato, quer por meio de como a gente usou o exemplo agora há pouco, de uma matrícula, quer por meio de um estatuto, não possui nenhum vínculo. Mas ainda assim sobre elas pode recair sanções do poder público. Tranquilo? Quando a administração pública reboca o seu carro, por exemplo, porque ele está ali em um local proibido, a administração pública está agindo dentro do poder de polícia que lhe é conferido. Tranquilo, gente? Deu para entender? Ficou bacana? Beleza. Então era isso que a gente tinha para conversar em cima de poderes administrativos. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. A gente trabalhou o conceito, características, falamos dos poderes em espécies e principalmente trouxemos nuances acerca desses poderes da forma como o teu examinador costuma cobrar. Então tranquilo, forte abraço. Nosso próximo estudo vai tratar sobre atos administrativos. Espero que todos vocês estejam afiados. Continuem estudando, perseverando, porque logo mais o nosso concurso vai estar aí e eu peço e acredito que vocês, nessa caminhada, nesse estudo, vão lograr êxito com toda certeza. Forte abraço, meus amigos!